2018 é ano de eleições no Brasil. É a chamada Festa da Democracia. Mas no programa de hoje a gente vai falar de uma época bem recente que os brasileiros não tiveram o direito de participar dessa festa e de escolher seus próprios representantes. Esse período foi a ditadura militar. O golpe em 1964 instaurou no país um regime de exceção que durou mais de 2 décadas. Muito do que aconteceu nesse período ainda tem eco no nosso Brasil de hoje e muito ainda precisa ser esclarecido. Aqui no estúdio eu recebo o economista Francisco Soriano, ex-preso político, autor do livro A Grande Partida, Anos de Chumbo, que depois virou um documentário. E eu converso também com o advogado e cientista político Washington Machado. Obrigada pela presença de vocês, bem-vindo. Francisco, queria que a gente começasse falando aí do livro, como é que surgiu essa ideia de escrever e quando que você resolveu organizar as ideias? Obrigado, em primeiro lugar, Fernanda, aos telespectadores da TV Alerj. De verdade, a gente não consegue até hoje tocar nesse assunto sem que firme a voz, ela vai sair sempre entrecortada. Nós tivemos realmente uma missão, como nasceu a Grande Partida Anos de Chumbo, livro e documentário homônimo, né? Na última vez que eu estive com o sargento radiotelegrafista, ele era afrodescendente, nordestino, e a gente sentia que, de verdade, a batalha, do ponto de vista militar, estaria perdida. E só tínhamos mesmo essa maneira de lutar, entendeu, Fernanda? Que época? Quando foi isso? Isso foi nos idos de 1970, a última vez que eu vi Zé Milton Barbosa. A gente antevia que um de nós, ou nós todos tombaríamos, e fizemos um juramento, que seria quem sobrevivesse contaria essa história, né? Que narra exatamente como foi gloriosa essa luta, né? E que causas maravilhosas que essa, não só da liberdade de defender o país, de um brado também contra a tirania, que isso vem desde as épocas pré-históricas, os pré-socráticos. Eu quero sobretudo dizer que quando eu fui preso e que saí, fui escrevendo quase que todas as lembranças que vinham à mente, até que a gente se sentiu seguro, finalmente, eu teria que pagar essa promessa. Zé Milton morre como um herói, trocando tiros com a repressão para que outros pudessem sobreviver como sobreviveram. Inclusive a sua própria esposa, que a Linda Tayar, que estava grávida dele, ele não sabia, já foi na prisão dela que o Zé Milton nasceu. Nem por isso, ela estando grávida, cessaram as torturas. Então, é uma coisa muito transcendental você falar que a semelhança da Olga Bernário, nós tivemos outras Olgas na história do Brasil. E o Zé Milton era próximo de você? Éramos, porque nós éramos da mesma faculdade. E Zé Milton era do Aqui no Rio? Aqui no Rio. A Faculdade de Economia do Estado da Guanabara, era o EG, viu? E essa história heróica eu também tributo em homenagem a outros também que tombaram. Um deles, veja você, que homenageou no livro, filho de um general que foi chefe de segurança aqui do governo Carlos Lacerda, sobrinho de outros 3 generais. Isso é só para lembrar também aos nossos irmãos militares que ninguém tem garantias numa ditadura. Pegaram esse rapaz, levaram-no preso junto com a ISIS. Segundo o pai, depois, por ter patente, né, conseguiu ver nos arquivos já da época, ele foi barbaramente torturado, arrancado dedos e depois colocado num saco de estopa e jogado no alto mar. Nunca foi encontrado o corpo, portanto, do Zé Milton Barbosa, do Paulo César Botelho Massa. Zé Milton, nós não conseguimos também localizar o corpo, porque eles sumiram também. Mas foi, assim, a sua morte, o seu legado, né, de luta. Eu queria ouvir um pouquinho o Washington
e te pedir, Washington, que você fizesse uma reflexão, assim, como é que você enxerga hoje esse movimento que foi contra a ditadura, assim, você sente, você tem uma compreensão diferente hoje do que você tinha na época? Eu acho que a maneira como o povo brasileiro está se comportando hoje é uma maneira que nós temos que ter muito cuidado. Um cuidado porque nós tivemos o episódio do presidente Lula, que foi preso justamente, né, e continua detido, e isso criou dois polos. Nós temos dois polos. Um polo é o da extrema-direita que se avalentou. Entende? Como diz o espanhol, se valentonou. Agora, antes a direita tinha até medo de sair, de falar que era direita, e agora não, ela vai para a rua e, enfim. E nós temos um quadro que, infelizmente, o presidente Lula não permitiu que saísse um candidato do PT formalmente, tá? Que nós estamos no triplex com a Haddad e a companheira Manuela, que seria uma das melhores opções aqui para o Brasil no momento, do meu ponto de vista. Então, como não fez isso, nós temos um quadro que, de repente, nós vamos ter duas forças de direita disputando o segundo turno. Como você falou dessas forças que apareceram de uns tempos para cá, do pessoal que se reconhece como sendo de direita, né? Eu observo um movimento nesse sentido daquelas manifestações de 2013 para cá. Não sei se você concorda comigo. Sim. O que eu queria que você fizesse uma reflexão é sobre o seguinte: de 2013 para cá, apareceram alguns grupos que pedem a volta do regime militar, né? Pessoas, em geral, mais jovens, que não chegaram a viver o regime militar. Algumas até viveram, mas eram novas e não têm tanta compreensão. Outras, nem tanto, viveram e querem que volte e têm um discurso de que aquele tempo era um tempo bom. Como é que vocês, que foram presos políticos, que viveram isso, como é que vocês veem isso hoje? Essa defesa do período militar? Essa é uma boa pergunta, tá? Existem várias formas de tortura, tá? O nosso companheiro, Soriano, estava falando sobre prisão, sobre tortura. Existe uma tortura que é a pior de todos, tá? É o apagar a memória do povo brasileiro. Essa é a pior tortura. Você apaga. Aquele que nasceu em 1960. Ele nasceu em 60. 64 em diante começa uma censura, que é uma das formas também de tortura, e que as pessoas que têm 30, 40 anos... Não viveram isso. Tá, não viveram, não acreditam que houve tortura, não acreditam que houve ditadura. 90 milhões em ação para a Frente Brasil do meu coração, 1970... O Brasil campeão... A economia crescendo muito. Crescendo e deixando um rombo, um déficit enorme. Então, quer dizer, as pessoas não reconhecem na história do Brasil, tá? Não reconhecem esse grupo que hoje, que está na faixa aí de 20 anos, esse jovem até os 50, ele não reconhece a existência de uma ditadura, de tortura, de um coronel Ustra, tá? Que foi um grande torturador, não reconhece o Carneiro, o doutor Carneiro, a Casa de Petrópolis, a matança dos marinheiros de 64. Por que não? Essa história não foi bem contada? Porque não foi contada, não foi bem contada, não foi contada, não permitiram. Agora a Comissão da Verdade que está permitindo que se busque esse resgate. Ainda há pouco nós estávamos falando, o Soriano estava falando de uns companheiros que foram jogados de aviões. A pergunta, o cemitério, o Peros, em São Paulo, foi descoberto agora 100 e tantos cadáveres. Eu estou falando em um cemitério em São Paulo, nós estamos falando, foram se não me equivoco, 111 corpos, 104 corpos encontrados lá, em Peros, lá em São Paulo. Nós estamos falando 104 companheiros que foram massacrados, mortos e jogados em vala comum, e taparam lá com um trator, tá aí, não existe. Em uma cidade. Agora, se reporta todas as capitais, vamos reportar-nos a todas as capitais do Brasil, quantos cemitérios não existem clandestinos? Que a ditadura matou
Quantos não foram jogados ao mar? Eu, por exemplo, que advogo na área de anistia, eu posso te contar 10 mil histórias, que os aviões pegavam as pessoas e jogavam em alto mar. Não era 1, 2, não. Como fizeram na Argentina? A mesma coisa, jogavam em alto mar e matavam. E ninguém sabia. Estava lá no alto mar, o tubarão come todo mundo. Aí morre ali mesmo, acabou a história dele. Aí quando acaba a história dele, acaba a sua história, a minha história, a história dos meus filhos, acaba esse um outro tipo de tortura, que acaba a história. Quando você apaga a história, você torturou alguém. E, Francisco, o Brasil precisa acertar as contas com essa história? Ainda dá tempo, você acha? Com certeza, mas aquilo que você falava, o que está fazendo ressuscitar, eles perderem a vergonha e o acanhamento e vir falar claramente que eles querem a volta dos militares. Coitado dos militares, não merece isso. É tanto que eu distingo entre Forças Armadas e poder. Eles são a força, realmente, mas o poder é o grande capital. Então, o que acontece aí é o seguinte, a meu ver, eles voltam a abrir a garrafa do gênio do mal para amedrontar a esquerda, que quer avançar socialmente, que quer fazer também de um habitante da periferia juiz, o trabalhador poderá viajar de avião, então, universidades. Então, o que acontece, que eu sinto, é o seguinte, eles são científicos, são frios, são jogadores de pôquer. Então, eles sabem a hora de abrir, olha, vamos de novo financiar a grande mídia, que não é imprensa, de verdade, são órgãos de comunicação. Então, eles abrem até o quanto que eles acham necessário. Por outro lado, a direita e os capitalistas sabem que uma ditadura também é uma coisa anacrônica. Com o tempo, os próprios negócios ficam ruins, porque paralisa tudo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, não é essas forças, o povo, eles incutem de forma subliminar na cabeça do povo, olha, só tem um jeito agora, está tudo uma bagunça, volta os militares. Então os militares não merecem isso, eles têm uma missão tão bonita, que é defender o país, defender as fronteiras, a gente construir aqui submarinos atômicos, nós temos umas forças armadas bem equipadas para dissuadir sobretudo quem quer, na verdade, se apossar das nossas riquezas, inclusive na força, que são exatamente os trustos, o nosso inimigo hoje, a meu ver, continua sim sendo o governo americano. Por quê? Porque as nações não têm amizade, têm interesses. Os Estados Unidos, que é um país baleia do tamanho do nosso também, quer sombra. Então, se for o caso, como em 64, eles pegarão o Brasil e divide esse país igual dividimos o Vietnã, igual dividimos as Coreias, para que ele não seja esse grandioso país de 8 milhões de quilômetros quadrados e esse povo já conscientizado. Então, não pode ter fronteira para o Pacífico, para a gente não crescer além daquele recipiente que a planta pode crescer, né? Então, eu vejo assim, isso é tudo feito de forma muito conspirativa. Francisco, eu vou te pedir para a gente fazer um intervalo rápido e a gente já volta, o Alerj Debate volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a ditadura militar no Brasil e os reflexos desse período no Brasil de hoje. Washington, queria que você comentasse uma questão aqui sobre a lei da anistia. Em 2010, o STF decidiu não revisar a lei da anistia. E há cerca de um mês, mais ou menos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou a reabertura do caso do Vladimir Herzog. Essa pode ser uma deixa para o STF voltar a examinar a lei da anistia? O que você acha? Na realidade, nós temos a lei da anistia, ela se divide em várias etapas. A 6683, tá? E depois de 79, depois a emenda constitucional 26 e 85, depois o artigo 8º das ADCTs, em 88, e depois nós temos a 10.559, que já estamos falando já em 2002, tá? Essa em 2002 é que veio regulamentar o artigo 8º.
Então, a lei da anistia, ela tem que ser implementada. Tá? Existe uma comissão de anistia em Brasília que não trabalha. Eles tiraram as pessoas que lá estavam, que efetivamente do período ligado ao governo? É ligado ao governo, exato. Mas de 2002... a Casa Civil? Sim, de 2002, não, ao Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. De 2002 até 2010, funcionava perfeitamente. Aí, a partir de 2010, começou a andar devagar e, atualmente, os cabos da aeronáutica, por exemplo, que saíram na portaria 1104, eu estou falando de cerca de 2.500 pessoas, foram cassados e não são julgados. E, quando julgados, são indeferidos o pedido de anistia. E é um grupo enorme. Os da Marinha, os 1.530 marinheiros que, num primeiro momento, participaram até do Sindicato Metalúrgico, lá em 25, na Semana Santa, em 64, já conseguiram anistia. Tá? Os companheiros da Petrobras conseguiram, a grande maioria já conseguiu já, até os companheiros da imprensa também. Agora, no que trata, por exemplo, da FAB, da portaria 1104, não estão indeferindo tudo. Os companheiros que estavam no Araguaia, todos indeferidos, a família, até pós-mortem, deixaram de ter direito. Quer dizer, eu não acredito que haja uma intervenção direta do Supremo. Tá? O que se necessita hoje é uma intervenção, não importa quem venha a ganhar essa eleição, para que anistiemos todo esse pessoal que está faltando. Porque a anistia não é uma questão, atenção, isso é interessante, que a anistia não é uma questão econômica financeira. Todo mundo pensa, toma, visualiza a anistia, o cara está ganhando uma porção de dinheiro, não sei o quê. A anistia não é isso. A anistia, sob o primeiro aspecto, é o resgate da cidadania. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a viabilidade do país. Atenção que nós falamos de anistia de 1946, então vamos lá em 1946, vamos falar de anistia aqui, porque para acalmar. E Juscelino mesmo deu 3 anistias, assinou 3 anistias, aquelas revoltas de aeronáutica, tudo mais, ele Jacarecanga, tudo mais, ele, olha, vamos dar anistia para poder recomeçar tudo. A anistia é a amnésia, vem de amnésia, que é amnistia, que é o esquecimento. Vamos para poder conviver, porque se não conseguir anistiar quem tiver um pensamento político diferente, tá? Às vezes, olha, se você tiver, o teu grupo está no poder agora, prendemos todos aqueles. Se não tiver anistia, amanhã um outro grupo está no poder, prende você. Aí depois da manhã o outro vai prender aquele grupo. No final está todo mundo preso, entende? Então tem que dar para dar uma estabilidade aqui ao país. É necessária anistia de qualquer forma. Então não vai ser esse Supremo do auxílio moradia dos 16,5% aí de aumento, não é esse Supremo que vai fazer nada, e nem deve fazer. E como é que vocês veem a atuação da Comissão da Verdade? Ela caminhou um pouco, deveria ter caminhado mais? Como é que vocês veem? Sem dúvida, foi um trabalho maravilhoso. E isso é o mínimo que a gente tem que fazer, é resgatar o que foi essa luta, que não foi uma dádiva do general Figueiredo, que eu até faço uma homenagem, tem uma frase inteligente dele. Ele falou, lugar de brasileiro é no Brasil, que ele também sofrera, como disse o Washington, a família dele teve exilada, né, em tempos também de tiranias que o país viveu. Então, a Comissão da Anistia foi extremamente valente, ela conseguiu trazer à tona esclarecimentos de muitas pessoas desaparecidas, onde, em que circunstância, e ela também pôde colher depoimentos de torturadores, um deles arrependido, que é, por exemplo, o Paulo Guerra. Paulo Guerra confessa que também, na época da ditadura, houve, inclusive, cremação de corpos. E teve também, entre eles, morte. Ele confessa que ele matou um tenente do Exército porque teria matado uma ex-amante dele, Paulo Guerra. E tem também o coronel Munhães, que tão logo ele dá depoimento, realmente confessa como foi feito as prisões, diga-se sequestro, leia-se, e em que ele, logo a seguir que ele dá uma declaração para a Comissão da Anistia,
A meu ver, verdade, ele foi assassinado, né? Foram lá no sítio dele e eliminaram esse homem. Não estou acusando, mas a ilação, meu entendimento, que isso é comum, né? Que eles tinham um juramento de sangue, que quem abrisse os seus crimes, né? Morreria também. Agora, o que foi feito a partir da Comissão da Verdade? Foram abertos processos? Por que o Brasil não fez o que os vizinhos, por exemplo, os países vizinhos fizeram? Nós temos dois aspectos aí. A Comissão da Verdade, ela atuou e vem atuando até agora de uma forma boa. Ela teve uma grande vantagem, foi que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Convenção de São José de Costa Rica, ela declarou que é imprescritível o crime de tortura. Exatamente. Então não vai prescrever nunca. Então, o que a Comissão da Verdade tem que fazer é procurar cada um desses torturadores, não importa o nome dele, e resgatar isso da mesma forma que foi em Nuremberg, na Alemanha, logo no pós-guerra. Não importa, com 90 anos o cara vai ser pego e vai ser preso, porque a tortura é a pior coisa que existe. E vocês acreditam que isso ainda pode acontecer no Brasil? Olha, eu acredito que sim. Você é um otimista, né, Francisco? Em outro contexto. Eu estou sentindo assim que você é uma pessoa otimista. Sou de bem com a vida. O Washington também é músico. A meu ver, você falava os frutos da Comissão da Anistia. Um deles foi, por exemplo, o trabalho dos advogados, abnegados advogados, que buscam, então, lograr processos para que as pessoas pudessem ser declaradas anistiadas. Ela, então, esclareceu e resgatou muitos depoimentos que se viram de base para esses processos, que lograram êxito. E, sob o ponto de vista eu acho que, primeiro, nós conseguimos trazer os brasileiros que se encontravam exilados. Honra aqui ao companheiro Jean-Marc Van der Waal, que organizou essas pessoas lá no exterior para vir em caravana para o Brasil. Depois, nós conseguimos libertar todos os presos que se encontravam encarcerados, cumprindo pena. Depois, nós conseguimos que essas pessoas anistiadas voltassem aos seus trabalhos, menos nas Forças Armadas. Eles não voltaram a vestir a farda que eles tanto amavam, né? E foram declarados anistiados, o correspondente àquela patente, mas eles não têm propriamente, oficialmente, as patentes. Você, por exemplo, você voltou para a Petrobras. Voltei para a Petrobras, que eu amava e amo imensamente. Tenho como um instrumento de libertação econômica do Brasil. É muito importante a gente ver nesse trabalho da Comissão da Verdade e também na Comissão de Anistia, porque quanto custou a ponte Rio-Niterói? Ninguém sabe, eles nunca prestaram conta. Era o governo mais corrupto do mundo. Quanto custou? Quanto se enterrou na Transamazônica, na Ferrovia do Aço, na Angra 1, Angra 2, Angra 3 e Angra 4, que nunca chegaram a consumar, produzir energia. Então, todo governo ditatorial é também um governo extremamente corrupto. A gente está falando aqui de questões do regime militar que não podiam ser noticiadas na época, né? Que se havia corrupção naquela época, ninguém sabia, porque você não tinha uma imprensa como você tem hoje. Dentro daquele contexto que eu disse que o apagar tudo, o apagar é uma forma de tortura. Exatamente. Então, qual é a importância hoje, né, da gente ter a imprensa livre e falando tudo o que quiser? Olha, eu vou dizer para o telespectador uma coisa que ele vai dizer, esse Soriano é um mentiroso. Isso não pode ter existido. Havia decretos secretos. Por exemplo, Fernanda, você poderia, nesse instante, estar caçada sem saber. Aí você ia tomar posse em um concurso que você fez. Olha, infelizmente, você tem um registro que nós não podemos nem dizer qual é e onde está, e você não pode assumir cargo público. Existiam decretos secretos, inclusive que valia contra os militares também, aqueles que diziam, gente, está na hora de parar com isso. Também não tinha vez nenhum. Aliás, os militares, porque tinham armas, eles talvez fossem muito mais vigiados, acompanhados, espionados do que mesmo a gente. Aliás, se eu faço justiça, nas Forças Armadas foram caçados mais de 10 mil militares.
Imagina um país que tinha 53 milhões de habitantes quando o Jango toma posse, e a dívida externa era de apenas 3 bilhões, quando a ditadura acaba, estava em 112, foi uma das chagas da ditadura. Então, imagina um país de 53 em que a gente tenha, digamos assim, 50 mil caçados. Mas só nas Forças Armadas, que deviam ser 200 mil, teve 10 mil. Então, até para você, irmão militar, não caia nessa, não. Não vai fazer se ver interesses antinacionais, porque o Departamento de Estado americano financiou o golpe de 64. Entendeu? E é o golpe de 1º de abril, sim, não teve revolução em 31 de março, não. Quando eles viram que era o dia da mentira, o dia dos otários, eles mudaram, não, a revolução de 31 de março. Exato. O pior de tudo é que os diretórios acadêmicos, as UNES, os DCEs, tudo fechado. Essa Câmara aqui foi fechada na época da ditadura. Foram 13 Assembleias Legislativas. Todos os prefeitos de capitais eram indiretos, todos os governadores e cidades acima de 200 mil habitantes. Então, para a gente encerrar aqui, esse ano a gente tem eleições, né? E pelas pesquisas, uma parcela grande da população diz que não quer votar, que vai votar branco, nulo ou simplesmente não vai votar. O que vocês dois podem dizer para as pessoas que não querem votar, que parece que perderam a esperança de que a política pode resolver, pode dar jeito, né? Que acha que não pode mais. O que falar para as pessoas que não querem votar? Primeiro, 47% é o índice, mais ou menos, de pessoas, os não votantes, incluindo abstenção, nulo e voto em branco. Isso foi reflexo agora. Sim, é um número muito grande. Né? Olha, o que 47 nós temos que falar quase é o a seguinte, metade 47 da população. É quase metade. A gente está falando o que de acontece? muita gente. Eu tenho visto muita gente dizer, não vou votar, não sei o quê. É a atitude pior que pode acontecer. Por quê? Ele não vai votar porque eu não vou colocar um ladrão lá. Mas só que o ladrão, o miliciano, tá? Ele tem um grupinho dele, ele paga a boca de urna, impõe, e ele acaba elegendo, que não se torna nula. Se tiver 51% é nula a eleição. É mentira, é válido. Entende? Então, às vezes, aquele miliciano, ou aquele enfim, que está com umas atitudes não muito, vamos dizer assim, democráticas, não muito republicanas, eles, opa, legal, vamos dizer aqui, eu vou ter 10 mil, 15 mil votos, eles compram. Tá? E a pessoa de bem, esses 47%, eu não quero votar para não eleger bandido. Ele não elege, e o outro se elege com o mínimo de voto. Então não está resolvendo nada. Não vai, ao contrário, vai piorar, entende? Então o certo é o seguinte: vote. Vote de qualquer forma. Olha, eu acho que aquele fulano ali, não importa o partido dele. Eu acho que ele é bom, eu conheço o meu vizinho, é o primo do vizinho, ele é bom. Eu vou votar nele, que parece que até aqui ele foi honesto. Atenção. Sempre tem o menos pior, Francisco. Olha, eu diria o seguinte, por exemplo, nos meus 75 anos, eu até não sou mais obrigado a votar. Mas faço questão. Isso é uma conquista. Por exemplo, o voto das mulheres, até antes de Getúlio Vargas, não tinha. Essa conquista, todas as mortes que houve durante o período ditatorial, a tirania, a nossa luta era para eu quero voltar para presidente. Foi a que mais demorou, né? Inicialmente vieram as eleições diretas já. Imagina a gente desperdiçar isso. Eu quero só dizer para o telespectador que o que eles querem é exatamente... Você já pensou se ninguém votar, se só 1% votar? E quem está com esse pensamento são pessoas conscientes, que eu respeito, mas aí você vai entregar o Brasil exatamente a eles com 2 L's, os Collors da vida, você está entendendo? Com todo respeito. Então, pela libertação do Brasil, vamos escolher candidatos nacionalistas que pensam na nação, humanistas, trabalhistas que pensam em não perder direitos trabalhistas, ainda que torne a caçar nossos candidatos. Mas vamos votar sim, e votar no mais combativo, no mais correto, digno e, sobretudo, de ideal.
Obrigada, Francisco. Obrigada, Washington. Obrigada a você que nos acompanhou. O documentário do Francisco, que se chama A Grande Partida, Anos de Chumbo, é o mesmo nome do livro, ele está sendo exibido aqui na programação da TV Alerj. E se você gostou desse programa e quiser rever, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. Entre na nossa página e acesse o nosso conteúdo. Até a próxima, TV Alerj, canal do Povo Fluminense.